Sabe, tem uma pergunta que, cedo ou tarde, todo mundo se faz. Por que lembrar das coisas que a gente viveu parece ficar mais difícil com o passar dos anos? É uma experiência muito humana e que, convenhamos, às vezes dá até um friozinho na barriga. Então, vamos investigar isso? Será que é um simples desgaste natural? Tipo uma foto antiga que vai perdendo a cor com o tempo? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo na própria estrutura do nosso cérebro? Algo que a gente possa entender e, quem sabe, até influenciar? Pois é, parece que novas respostas estão surgindo de um lugar bem impressionante. 10.343. Esse número aí, enorme, é a quantidade de exames de ressonância magnética que foram analisados num dos maiores estudos sobre o envelhecimento do cérebro já feitos. Pensa só, são mais de 10.000 imagens nos dando o retrato mais detalhado que a ciência já conseguiu tirar de como o cérebro muda com o tempo. Tá, mas e aí? O que é que esses mais de 10.000 cérebros contaram pra gente? Bom, para começar a entender isso, a gente vai mergulhar nesses dados. Mas antes de mais nada, é super importante a gente alinhar uma coisa. De que tipo de memória estamos falando exatamente? A gente está falando da memória episódica. Não é aquela memória de como andar de bicicleta que o corpo meio que já sabe. É a memória das nossas experiências, dos episódios da nossa vida. Lembrar do primeiro beijo, da festa de formatura, ou até do que você comeu ontem no almoço. É literalmente o filme da nossa vida, o que constrói a nossa história. E o que essa pesquisa e muitas outras mostram é que esse declínio não acontece de repente. Não é uma coisa da noite para o dia, sabe? Ele começa bem antes, de forma silenciosa, mas aí, para muita gente, lá pelos 60 anos, a coisa começa a acelerar de verdade. E a grande questão é, por quê? O que acontece ali? E é aqui que a gente chega na primeira grande revelação desse estudo. Durante muito, mas muito tempo mesmo, a ciência tinha um suspeito principal para perda de memória, um culpado, digamos. Mas a história, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parecia. O nome dele? Hipocampo. É uma estruturazinha lá no fundo do cérebro super importante para a gente aprender coisas novas, para formar memórias. E sim, é verdade, ele é muito afetado pelo envelhecimento. Por anos, todas as pistas apontavam para ele. Parecia caso encerrado. Só que aí vem a grande virada. O estudo mostrou que colocar a culpa toda no hipocampo é a mesma coisa que culpar só o maestro se a orquestra inteira está desafinada. A perda de memória, na verdade, não está ligada a uma única áreazinha isolada do cérebro. O que isso quer dizer na prática? Que essa dificuldade de lembrar reflete uma fragilidade do cérebro como um todo. Ela está ligada a uma atrofia, ou seja, uma diminuição do tecido cerebral em várias regiões ao mesmo tempo. E aqui tem um detalhe que muda tudo. O X da questão não é só se o cérebro diminui de tamanho, mas sim a velocidade com que isso acontece. O problema não é de uma peça, é da rede inteira. Ok, se o problema é da rede toda, o que define a velocidade com que essa rede se desgasta? Bom, parece que uma parte importante da resposta está no nosso DNA. E é isso que nos leva para mais uma descoberta bem surpreendente. Vamos falar sobre um gene chamado APOE4, ou APOE4, para facilitar. Ele já é um velho conhecido da ciência, famoso por ser o maior fator de risco genético para o Alzheimer de início tardio. Mas a grande sacada desse estudo foi outra: investigar qual é o papel desse gene no envelhecimento normal, em pessoas sem a doença. E a resposta veio, e veio bem clara. Os pesquisadores viram que as pessoas que carregam esse gene APOE4 tendem a ter uma perda de tecido cerebral mais rápida. E, consequentemente, o declínio da memória também é mais acentuado. É como se esse gene fosse um pé no acelerador do envelhecimento do cérebro. Mas, e aqui vem o ponto talvez mais importante de todos. Apesar dessa diferença de velocidade, o caminho do declínio, a trajetória, era basicamente a mesma para todo mundo. Ou seja, o gene APOE4 não cria um jeito novo para o cérebro envelhecer. Ele apenas acelera um processo que, no fundo, é comum a todos nós. Certo? E o que a gente faz com essa informação toda? Bom, entender que a perda de memória é um processo que afeta o cérebro todo, que acontece aos pouquinhos e que pode ser acelerado pela genética, isso muda o jogo. Abre uma porta totalmente nova, tanto para a ciência quanto para a forma como a gente pode cuidar do nosso próprio cérebro. E essa ideia é transformadora. A gente passa a ver que a perda de memória na velhice não é uma questão de azar, não é um acidente de percurso. Ela é, na verdade, a consequência visível de um desgaste progressivo da arquitetura do cérebro que foi se acumulando ao longo de décadas.
é um processo e não um evento. E daí saem 3 lições práticas gigantescas. Primeira, se o processo começa décadas antes, qualquer intervenção para proteger o cérebro também precisa começar cedo. Não dá para esperar a memória falhar. Segunda, se o problema é na rede toda, as estratégias têm que ser mais completas, pensar no cérebro como um todo. E terceira, que é a melhor notícia. Como o mecanismo de base parece ser o mesmo para todos, as terapias que funcionarem para um grupo têm uma chance enorme de ajudar todo mundo. No final das contas, a mensagem é clara. Conforme a gente envelhece, a estrutura física do nosso cérebro passa a ser cada vez mais decisiva para aquilo que conseguimos lembrar. E compreender essa conexão profunda entre a matéria do cérebro e a matéria das nossas memórias não é apenas um avanço científico, é um chamado para a gente repensar como protegemos nossa história, nossa identidade ao longo de toda a vida.